final de ano, eu e o Caio viemos passar uns dias aqui com a nossa família no hotel e tivemos o prazer de conhecer essa belíssima senhora chamada Margherita, uma imigrante italiana verídica. É verdade? É vero. É vero. Veio da Itália num navio junto com o pai no final da Segunda Guerra Mundial. E eu tô louca pra saber todos os detalhes de tudo isso. Aí você tá misturando o italiano com o português. Mistura, isso é mais italiano e brasileiro. Mas você pode estar falando mais o italiano do que eu, porque você já está mais ambientada, claro. Você está morando lá, eu não, já estou afastada há muitos anos. Então já perdi um pouco. E como que foi que você veio para cá no navio? Então, você quer que eu conte da minha vinda para cá? Depois eu como contei um pouco da pista, já mais ou menos vocês estão sabendo. Tá? Então, porque o que aconteceu? Foi assim, a guerra terminou praticamente em 45, 46. Eu nasci em 51. Tá? Meu pai foi prisioneiro de guerra. Ele ficou nas mãos dos alemães, enfim. Quando ele retornou, foi quando ele se casou com a minha mãe. Porque ali também na Itália tem essa coisa, né? Das famílias todas se conhecerem, né? E vão se ajeitando os casamentos. Bom, aí tiveram meu irmão, né? Que nasceu, né? Foi o primeiro filho. E eu nasci 2 anos depois, né? Do primeiro. Só que quando eu nasci, meu pai foi para a Bélgica. Por quê? Por quê? Porque já não tinha mais o que fazer na Itália, porque a Itália ela foi totalmente bombardeada, ela perdeu tudo, não tinha nada mais. Então foi aonde as pessoas, os italianos, tiveram que sair dos países, né, da sua cidade, para procurar um outro lugar. E o governo ajudava isso. Então houve muita imigração, não só para... se falava muito para a América, mas muitos foram para outros países, por exemplo, para a França, para a Suíça, foram da América que foram para a Argentina, para a Venezuela. Então foi uma distribuição bem variada. Mas, pelo tempo que ele já estava lá, o governo ele estava dando oportunidade para essas famílias que tinham os trabalhadores, né, os minatores, para ir para o Canadá. Então, o nosso destino seria o Canadá. Seria o Canadá, pensei. Seria o Canadá, não seria aqui, não. Mas aí havia aquela lista de espera. Não era que iam assim, aquelas leves, não, tinha que esperar. E o tempo foi passando. Mas a família da minha mãe, a maioria veio para o Brasil. Tá? Então, estavam quase todos concentrados aqui e em Buenos Aires, Uruguai. No Uruguai também. E aí tem uma tia da minha mãe, sempre que eu estou falando por parte da minha mãe, porque a família do meu pai ficou concentrada toda para a Europa. Toda a Europa. Suíça, para a França, na Itália, enfim. E aí, sempre meus pais se correspondiam, né? Cara de carta, levava um mês para chegar uma correspondência, mas havia esse contato. E essa tia, né, sabendo de tudo da nossa situação, ela sugeriu, por que vocês não vêm para cá? Venham para cá, porque aí a gente arruma aqui um emprego, né? Meu pai trabalhar, enfim. E assim a coisa foi pensada. Esperar para ir para o Canadá, sabe lá quando. Foi aonde decidiram, então. Né? Só que o que precisou ser feito? Tivemos que voltar para a Itália. Porque aí teria que estar fazendo toda uma documentação. E você deve saber, né, que para poder vir acontecer essa imigração, tinha que ter aquela carta de... que a gente fala de carta convite. De chamamento, sim, né? Que a pessoa tem que ter um responsável para isso. Não é simplesmente você vem. Então alguém tinha que te receber no Brasil. Exatamente. E aí, não só no Brasil, para qualquer outro país, né? Aí no caso nós estaríamos indo para o Uruguai, Montevidéu. Entendi. Então, já teria que ter um emprego arrumado. Tá? Não é assim, chegou e vai, não. Tinha que ter alguma coisa fixa já. E foi assim que, né, chegando lá na Itália, tal, nós ficamos não sei quantos meses, que eu não me recordo,
Nós já tínhamos, eu tinha na época, acho que já uns 6 anos, né? E foi assim, vamos para o Uruguai, para Montevidéu. Só de que maneira tudo isso funcionou? Tivemos que ir para Gênova, aquela coisa de, para quem está na Basilicata, vai primeiro para Roma, vai para aqueles trens. Então vocês foram de trem para Roma? Para Roma, tá. Para depois de lá ir para Gênova para embarcar lá. Mas por que precisava descer para depois? Porque não tinha outra maneira. Porque nós estamos ali no meio, vai para Roma. Era o que tinha de trem, né? Era, então, vai para Roma, de Roma você segue para Ligúria. Né? Entendi. Dá para Gênova. Então, todas essas imigrantes tiveram que sair de lá. Né? Sempre foi do Porto, de Gênova. De Gênova. Então, lembro, né? E foi um transtorno, porque nós passamos noite sem dormir, não tínhamos aonde ficar. Nos foram servindo comida no percurso. Não serviam comida? Não, no percurso. Me recordo que uma vez meu pai brigou tanto, porque nos foi servido um macarrão que já estava azedo. Porque você imagine, fazer comida para tanta gente, e não foram poucas lá, não foram. Então, sabe, a comida estava horrível, mas enfim, conseguimos entrar dentro lá do navio, mas era aquele navio que eu nunca vou esquecer, que o nome era o Conte Biancamano. Conte Biancamano. Conte Biancamano, né? Porque eram vários. Ele era assim, tipo um navio cargueiro, vamos dizer. Não era de turismo. Não era de turismo. Não, claro que não. Então, a nossa acomodação foi toda lá no porão. Todo mundo no porão? Não tinha cama, não tinha nada? Todo mundo. Famílias todas separadas. Meninas de um lado? Mulheres com filhos para um lado e os homens para o outro. Tá? Então, os filhos ficavam sempre com a mãe. Eu me lembro que eram assim, quartos, sei lá como é que eu posso dizer naquela época, onde a gente ficava muitas pessoas. Eram aquelas camas beliche, né? Em cima e embaixo. Mas menina, olha, vou te falar uma coisa, como aquilo balançava. Para cá, por quê? Você estava já na parte muito baixa do navio. Baixa, né? Você pega todo aquele mar. Então era terrível. Hoje não, hoje os cruzeiros eles têm toda uma estabilidade, toda uma estrutura, né? Você não sente nada. Bom, e assim, se não me engano, acho que foram uns 23 a 24 dias, não me lembro. E o que vocês comiam dentro do navio? Então, a gente comia de tudo que, né, era macarrão, não me lembro bem, não estou lembrada assim qual que era a refeição, mas eu me lembro que era muita festa. Festa? Muita festa, muita. A gente ia sempre lá para cima e cantava, dançava. Aí você imagina o que é você pegar italianos com dialeto de um jeito ou de outro. Foi isso que eu imaginei. Porque ainda hoje existe dialeto na Itália. Imagina na época. Não, esse prevalece. Prevalece, é claro. Hoje não é tanto porque as pessoas mais antigas já estão morrendo. Sim. Né? Então, as pessoas mais jovens já não usam mais o dialeto. Mas na minha época, eu só sabia falar o dialeto lá da minha região. Você acha que eu parlo italiano? Não. Fala outro tipo. Outro tipo de língua, né? E como se comunicava? Fazia uma mímica? Então, né? Mas as pessoas se entendem, acabam se entendendo. Então era muita alegria, muita. Estava todo mundo feliz de poder ir. Todo mundo. Então eu sempre falo que todo esse resgate que eu tive, que eu canto, que eu danço, eu acho que foi tudo de lá. Foi tudo naquele momento. E aí vocês passavam o tempo cantando e brincando. Sim, exatamente. Né? Era dessa forma. Então, quando começa aquelas músicas antigas, né, que fala assim, nossa, tá tirando do fundo do baú, eu sempre me lembro. Qual que você mais gosta? Você lembra? São tantas. Eu canto muitas. Eu frequentei muito aqui em São Paulo, ali na Igreja da Paz, não sei se você conhece, no Glicério, que é a igreja dos italianos. Então, todo primeiro domingo sempre tem a missa em italiano. A missa em italiano, na igreja do Glicério, no centro de São Paulo. Né?
E aí, quando terminava a missa, ia lá no salão, aí era festança. Comilança, dançava, sempre tinha cantores que iam lá, e a gente passava 2, 3 horas cantando e dançando. Então, foi sempre uma diversão isso daí. E eu acabei, sabe, crescendo dessa maneira. Né? Mas então, aí voltando, quando nós chegamos lá no Uruguai, ficamos na casa dessa tia da minha mãe. Mas, infelizmente, não foi aquilo que se esperava. Aí meus pais já começaram a ter problemas, porque eles aproveitaram a gente. Tá? Meu pai estava trabalhando numa construção, dinheiro não dava, e quando fomos para lá, meus pais levaram, acho que sabe aqueles baús enormes de ferro, tal, cheio de alimento. Levou um baú cheio de comida. De comida. 3, 4, porque a gente fazia essas coisas lá. Sim. Guardava tudo na banha. Né? Conservava na banha? Conservava. Minha filha, em menos de um mês, acabou tudo. E eles começaram a pegar o dinheiro dos meus pais. Pediam dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. A gente não tinha muita não tinha muito o que fazer. Da vida. E aí o que aconteceu? Nós fomos ficando cada vez com menos. Foi da onde minha mãe, né, falou para o meu pai, falou, olha, não dá para continuar aqui. Falou, temos que sair daqui. Foi aonde a minha mãe arrumou um emprego numa costura. A gente conheceu uma família de Torino. Em Torino, mas torinesa, né? Não, eles moravam em Torino, mas eram da nossa cidade. Eles trabalhavam na feira. Aí eles vendiam roupas. Foi aonde eles passaram para minha mãe a costura. E daí a minha mãe começou então a fazer aquelas costuras e a gente alugou um apartamento. Então nós nos separamos. Eu e meu irmão, né, a gente ajudava a minha mãe. Costurava botão nas camisas, elástico nas calças, um pouco de cada coisa. Então a minha infância foi assim. Foi um aprendizado. E aí a gente morou 5 anos. 5 anos no Uruguai. No Uruguai. Mas a família da minha mãe veio tudo para o Brasil. Tia, outros tios dela. Quando falou tia, irmã da minha mãe. Meus tios, os tios da minha mãe que vieram para o Brasil. Então, todo mundo aqui no Brasil. Nós no Uruguai e a minha avó ficou sozinha na Itália. Mas enquanto nós ficamos lá no Uruguai, a minha mãe chamou minha avó. Aí a minha avó foi para lá. Sua avó também foi? Foi para o Uruguai. Aí ela ficou com a gente um tempo. Aí ela quis ir para Buenos Aires para rever os irmãos dela, que estavam lá. Lá foi a minha avó. Voltou. Aí agora eu quero ver os meus filhos que estão no Brasil. Veio para cá, para o Brasil, e não quis ir embora mais. Não quis ir embora mais. Aí, sempre em São Paulo? Sempre em São Paulo, sempre morando na Zona Leste. Aí, minha avó falou assim, venham vocês para cá, porque assim está todo mundo. E foi aí onde que a gente fez essa mudança de vir para São Paulo. Aí eu já estava com meus 11 anos. Com 11 anos você veio para São Paulo? Nós chegamos aqui no Brasil, no dia 17 de setembro de 1962. 17 de setembro de 1962. Quantos anos? Quantos anos? Eu já estou aqui? Quantos? Mais de 50. 60? Muito mais. É? 61 anos. 61 anos de Brasil. 61 anos. Você tinha 5 quando saiu da Itália? Praticamente foi aquele espaço muito pequeno, né, que nós ficamos na Itália, mas eu saí pequenininha da Itália. Então eu não tive assim, esse convívio lá de viver na Itália, não tive. Eu só fui conhecer mesmo a Itália através de excursão que eu fiz, depois eu fui com a minha mãe, mas aí já foi na casa de parentes. Mas isso já depois de 40 anos. 40 anos. Né?
Mas teve, isso não. Margarita, e teve algum... Mas então foi... Que eu queria te perguntar, teve algum momento nessa viagem que ficou assim marcado na sua memória? Alguma imagem, alguma coisa? Desde sair da Itália até chegar no Brasil, teve algum momento que ficou marcado, assim, que você falou, nunca mais esqueci? Você diz de lá? Dentro do navio. Dentro do navio, nessa viagem, assim, você fala, nossa, nunca mais esqueci. Mas O que te marcou? Eu era criança, né? Eu era menina, então, você sabe, criança Tem só uma coisa vaga. é aquela coisa, tem que brincar, um monte de criança. Eu não tinha conhecimento. Eu falo assim, eu lembro que tinha Da todas festa, as né? festanças. A festa que marcou. Né? Porque era muita alegria, tá? Inclusive, aqui no Brasil, você deve saber que teve aquela novela. Sim, né? Terra Nostra. Terra Nostra. Terra Nostra, que foi o retrato daquilo que a gente passou. Então, Terra Nostra, para quem quer ter uma noção de como foi tudo isso? Tudo, igualzinho. Eu, quando comecei a assistir aquilo, a minha mãe ainda era viva também, a gente lembrava. Você lembra que era toda aquela alegria, que a turma dançava, né? Os italianos são muito alegres. Então, isso tudo mostrou na novela, foi exatamente daquele jeito. Né? Então, eu era menina, mas enfim. Aí quando depois nós chegamos aqui no Brasil, né? Para mim foi difícil, porque eu só falava o dialeto e só falava o castelhano. Castelhano. Chegamos em setembro, em fevereiro fui para a escola. Como? Eu só ficava assim. Não abria a boca. As crianças olhavam para mim, vinham conversar comigo e eu não respondia. Eu começava a chorar. Ai, que suco. Por quê? Como é que eu ia me expressar? Iam entender o meu dialeto? Iam entender o castelhano? Eu estava no 4º ano. Né? Então foi uma fase assim, muito, muito difícil na escola. Mas graças a Deus eu tive uma professora que ela sabia, se aproximava muito de mim, aí ela me explicava as coisas, enfim. Mas aí eu consegui ir em frente, né, consegui para os meus estudos, mas aí eu parei até o 1º colegial, né? Não pude seguir mais. Aí por outros fatores, de família, enfim. Aí depois nasceu meu irmão no Brasil também, o caçula, depois de 15 anos. 15 anos. Nós temos uma diferença de 15 anos. Né? Então é bem grande. E eu passei a ser a mãe dele. Uhum. A minha mãe era a avó. Eu era a mãe. Porque eu cuidei dele o tempo todo. Né? Aí comecei a trabalhar depois, já estava com meus 19 anos. Trabalhei em entidade sindical, trabalhei no Estado. Né? Eu fui secretária há 14 anos, secretária do Estado, da Agricultura. Então foi assim. E nesse meio tempo, enquanto eu estava na secretaria, nas minhas férias eu viajava para o exterior. Foi aonde eu fui várias vezes para a Itália. Várias vezes? Você chegou a voltar na cidade onde você nasceu? Fui, porque eu fui com a minha mãe. Verdade. Eu fui com a minha mãe. É o que eu estava contando para a família, né? Que foi uma coisa assim, tão emocionante, porque nós fomos primeiro na casa de uns tios, e ninguém me conhecia, né? Sabiam conhecer a minha mãe. Depois de tantos anos, aí era aquela coisa, a gente batia de porta em porta para rever todas as pessoas que eram do tempo da minha mãe. Né? E, nossa, foi uma emoção muito grande, muito, muito. Nós passamos o dia inteiro assim. Aí entrava na casa de um e come isso, e come aquilo, e na outra e come isso aqui. Gente, mas foi uma coisa assim muito bacana, foi muito legal. E como foi voltar lá assim na cidade? Você já tinha alguma lembrança ou foi tudo? Olha, eu lembrava muito pouco, porque quando nós voltamos, né, para a Itália, nós ficamos na casa da minha avó. Né? Eu me lembro do quê? Da igreja, que era a igreja de São Januário, e ficava no alto. Para ir na casa da minha avó, a gente tinha que descer umas escadas. Isso eu me recordo. Disso você se lembra? Eu lembro que tínhamos que descer a escada para poder entrar, tal. Então, eu tenho essa lembrança. Qual era a região da Itália que você morava? A nossa região da Basilicata. Basilicata.
província potente. Olha, eu conheço 43 países. Meu Deus, que lindo! 43. 43 países, rodou o mundo praticamente. Eu sei assim, ó, de ponta a ponta, todo ano para onde eu fui, tá? Fiz os países nórdicos, eu fui para o México, fui para a África, fui para Cuba, fiz toda a Europa. Eu fiz uma viagem de 36 dias pela Europa. 36 dias pela Europa. Tipo um tour, né? Foi assim. Então, muitos lugares assim. Fui para o Oriente Médio, para a Ásia, fui para Tóquio, né? Para o Japão, para a China, tudo que você pode imaginar. Bom, já começou depois dessa viagem aí quando você era criança? Nunca mais parou de viajar. Não para. Nunca mais parou de viajar na vida. Não para, você não para. E eu sou uma pessoa assim que eu gosto de conhecer. Se você perguntar para mim se eu conheço praias, eu não conheço. Não conheço praia. Eu conheço. Não é a minha praia. Gente, eu falo assim, eu não sou uma pessoa de ficar numa praia. Sentado olhando para cima. Sabe? Não sou assim. Eu gosto de movimento. Eu gosto de movimento, eu gosto de conhecer, eu gosto de ver as coisas. Né? Eu não sei, já tá no meu DNA, o que eu posso fazer? Adoro no DNA, isso. né? Eu gosto disso. Na verdade, eu vou fazer 73 anos. Não sou tão jovenzinha, né? Não posso estar me aventurando muito. Mas se aventura mais do que muita gente com dentro. Sim, olha, eu andei tudo que você pode imaginar. Em cima de avestruz, em cima de elefante, passei no deserto do Saara, em cima de camelo, tudo que você pode imaginar. Já comi carne de cobra. Experimentei de tudo. Não tinha medo de nada, né? Mas eu era mais jovem, tinha saúde. É uma vida dedicada a conhecer as coisas. Exatamente. E valeu a pena? Muito, muito, muito. Eu falo sempre, gente, essa bagagem que eu tenho de conhecimento, eu gostaria de passar para as pessoas. Né? Eu não falo essas coisas para me mostrar, porque eu viajei. Não é isso. Eu passo para as pessoas o quão é importante você conhecer. E se você pudesse dar um conselho ou falar alguma coisa para uma pessoa mais jovem, o que você diria? Deixar uma frase, né? Eu sempre digo assim, olha, tem que viver a vida. Viver a vida sempre, todo momento, porque ela passa muito rápido. Você, né, ser feliz, tem que ser feliz. Né? Aceitar as coisas como elas vêm, Deus nos dá nos coloca de uma maneira que a gente consegue suportar. Consegue sim. Passamos por certas coisas, mas nada que... minha mãe sempre dizia assim, que tudo na vida... ela falava isso em italiano, mas eu falo em português, que nada é mais escuro do que a meia-noite. Por quê? A sabedoria dela. Porque a tendência é o quê? Chegou meia-noite, escureceu, ponto mais. Depois sempre vai clareando. Vai clareando. Como é que é? Quei mazzolini di fiori che vien dalla montagna. Quei mazzolini di fiori che vien dalla montagna. Oh mio Dio. E vada bem che non si bagna, che lo voglio regalare. Vada bem che non si bagna, che lo voglio regalare. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio regalare perché è un bel mazzetto. Lo voglio dare al mio amoretto questa sera quando viene. Lo voglio dare al mio amoretto questa sera quando viene. Quei mazzolini di fiori che viene dalla montagna. Quei mazzolini di fiori che viene dalla montagna. Quei mazzolini di fiori che viene dalla montagna.